Queridos, eu tenho um convite, um apelo de Deus para o seu coração. Eu acredito que você pode viver em Deus muito mais do que aquilo que tem vivido. E eu quero lhe convidar nessa noite a ir para onde as águas são mais fundas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 5. Vamos ler os 11 primeiros versículos, uma história já bastante conhecida, bastante explorada, um milagre que Jesus fez, que transformou a vida de alguns homens para sempre, mas que vai ser visitado pelo Espírito Santo nessa noite para nos levar a dar um passo além no nosso relacionamento com Deus. Lucas capítulo 5, a tradução que eu vou ler aqui talvez não seja a sua, não é a tradução que eu costumo usar, mas ela traz uma linguagem mais acessível. Está escrito assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Vamos dizer juntos essa frase? Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga aleluia. É impressionante essa narrativa. Eu já li infinitas vezes essa passagem bíblica nas suas várias versões no Evangelho, mas cada vez que eu leio eu fico abismado com o poder de Deus, com a docilidade de Jesus, com aquilo que Ele pode fazer entrando na nossa história. Queridos, Jesus, eu acho que vocês vão concordar comigo, Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Quantos concordam comigo? De coração, você que conhece a Cristo pode falar isso. Talvez haja gente aqui que não conhece Jesus, ou que conhece Jesus apenas de ouvir falar. Mas Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Desde sempre e para sempre Ele é Deus. E sendo Deus, Ele não conhece o impossível. Ele pode tudo. Não há nenhum limite ao seu poder e nenhum limite ao seu amor, a não ser o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas, capacidade que Ele mesmo nos deu. Relacionar-nos com Jesus, portanto, é relacionar-nos com Deus, o Todo-Poderoso, imenso, infinito. Parece uma loucura, como nós. Assim, criaturinhas tão ínfimas e tão pecadores. Podemos nos relacionar com alguém tão grande, com alguém tão santo. Mas o fato é que Ele, sendo Deus, se fez homem. E se aproximou de nós. Ele desceu da sua glória, naquilo que eu chamo de a grande viagem do amor. Ele deixou os altos céus, o lugar da sua santidade, da sua glória. E Ele veio habitar, Ele não passou por aqui.
Ele viveu aqui, Ele viveu a nossa vida. Ele sabendo que nós nunca poderíamos chegar aonde Ele estava, porque o homem não poderia chegar. Houve tentativas, a Bíblia conta no livro de Gênesis de uma geração que disse: vamos construir uma grande torre até que cheguemos ao céu. E aquele projeto terminou em vergonha, em confusão, porque homem algum, geração alguma pode chegar ao lugar da presença de Deus. Mas Ele nos amou com o seu grande amor. Nos amou primeiro. E Ele veio, porque essa era a única forma de nos aproximar dEle. Era que Ele descesse a esse mundo baixo em que nós vivemos. E a Bíblia diz que Ele foi até os lugares mais inferiores da terra. Na verdade, Jesus Cristo desceu até o inferno. E nessa encarnação, é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. O Deus infinito e eterno que se fez homem, que habitou entre nós, em forma corpórea de homem, 100% homem. Então Ele viveu as nossas angústias. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele viveu todas elas. Ele sabe o que é ser gente, Ele sabe o que é ser desprezado, Ele sabe o que é solidão, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é depressão. Ele certa vez disse: a minha alma está angustiada até a morte. Todas as coisas que nos afligem, Ele viveu para nos salvar. Esse Jesus Deus, Jesus homem, quando estava aqui corporalmente, porque hoje Ele continua sendo Jesus Cristo, homem, Deus no céu, o único mediador entre nós e o Pai. E Ele continua vivendo em função, olha que coisa absurda, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas é verdade. Ele continua vivendo em função de nós, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós à destra do Pai. Que amor tremendo. Esse Jesus, Ele, quando andava por essa terra, Ele tocava nas pessoas que ninguém queria tocar. Ele era capaz de abraçar leprosos. Os leprosos tinham que ficar isolados, tinham que viver em cidades refúgio. Eles tinham uma doença que contaminava e não havia como defender a sociedade a não ser rejeitá-los, colocá-los em lugares isolados. Mas quando Jesus se encontrava com os leprosos, Ele os curava, muitas vezes abraçando aqueles homens. Quando Jesus chegava num funeral, Ele ressuscitava os mortos. Ele trazia alegria onde havia desespero. Eu poderia passar todo o meu tempo falando de quão maravilhoso é Jesus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Cristo. Olha, eu amo muitas pessoas e algumas eu amo extremamente. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o meu pai, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, companheiros de tantos anos. Eu temo perder qualquer uma dessas pessoas, mas eu posso perder qualquer uma dessas pessoas. Eu só não posso perder Jesus. Se Jesus não estiver na minha vida, eu não tenho mais chão, eu não tenho mais propósito, eu não tenho mais futuro nenhum. Sem Cristo, eu volto a ser um miserável pecador, condenado ao inferno para sempre. Eu tenho tanta segurança no amor de Cristo, porque Ele foi capaz de me conhecendo. Ele não está enganado a meu respeito. Ele conhece os meus pecados, Ele conhece os meus maus pensamentos, Ele conhece a minha ira, Ele conhece as minhas más escolhas, até aquelas que eu ainda farei, infelizmente. Mas ainda assim, Ele me escolheu. Ainda assim, Ele me cobriu com a sua graça. Eu estou falando de mim, mas eu acho que você pode dar esse testemunho sobre si também, se você um dia resolveu andar com Cristo, entregar a sua vida a Ele. Ele é maravilhoso. Portanto, a coisa mais importante que pode acontecer a um homem é que ele tenha um encontro com Cristo e a partir daí desenvolva um relacionamento. Diga relacionamento. Diga mais uma vez, relacionamento.
Porque não é uma religião, não é sobre cumprir regras, não é sobre apenas de domingo a domingo estar assentado numa cadeira de igreja ouvindo a palavra de Deus e tentando praticar certos princípios. É muito mais do que isso, é muito mais rico do que isso. Andar com Jesus é se tornar um amigo dele e é conhecê-lo cada dia. E quanto mais você o conhece, mais você se apaixona por ele. Quanto mais você se apaixona por ele, mais você se sente seguro andando por onde ele quer que você ande. Acontece que boa parte das pessoas vive como se Jesus não existisse. Talvez haja alguém aqui nesse recinto, ou mesmo acompanhando esse culto de casa, que tem vivido a sua vida como se Jesus não existisse. Ainda que tenha ouvido falar dele, ainda que creia que ele é o Filho de Deus, isso não mudou nada no seu comportamento, não mudou nada nas suas atitudes, nas suas escolhas. Você continua vivendo a mesma vida. Essa história aqui que eu li com você, tão inspiradora, eu quero, na verdade, usá-la como uma forma de ilustrar os diversos níveis de relacionamento que nós podemos ter com Jesus Cristo. Eu acho que posso afirmar, acho não, com certeza todos os homens vivem a primeira realidade que pode ser demonstrada aqui nessa experiência de Simão. Simão era um pecador e um pescador. Simão era um homem simples da Galileia, que vivia a sua vidinha como todo judeu e tinha a sua religião, mas não conhecia de fato Jesus. E quando nós lemos esse relato, a gente pode ver ilustrado aqui os diversos níveis de relacionamento que alguém pode assumir com o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos naquela condição em que Jesus está ausente da nossa vida. Diga comigo, quando Jesus está ausente. Talvez algumas pessoas se surpreendam com essa expressão, porque tem gente que acha que Jesus está conosco sempre. Há pessoas que acham que nasceram filhas de Deus, abençoadas, e que o Senhor está conduzindo suas vidas, mesmo que elas nunca tenham entregado o governo a Ele. Mas elas estão enganadas. Elas estão enganadas. Nós lemos aqui no versículo 2, que Jesus, ao chegar naquela praia, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. No versículo 5, Pedro nos dá a informação, dizendo: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eu acho que isso é uma boa representação de como vivem as pessoas que não têm Cristo. Elas vivem tentando sobreviver, elas vivem fazendo o seu esforço de conquistar aquilo que precisam para seguir adiante. Esse pescador estava aqui depois de uma noite de tanto trabalho, de tanta dedicação. Ele estava frustrado, provavelmente preocupado sobre como sustentaria a sua família, porque mais uma vez ele tinha experimentado a frustração. Estava lavando as redes porque não podia desistir. E ele sabia que na noite seguinte ele teria que voltar e tentar de novo, e tentar de novo. Às vezes dava certo, às vezes ele voltava com o barco cheio de peixes e conseguia sustentar a sua casa, mas muitas vezes ele voltava como voltou nesse dia. E isso representa muito bem como vivem os homens sem Deus, como vivem aqueles que ainda não tiveram uma experiência decisiva com Jesus Cristo, ou seja, Jesus está ausente. E é interessante porque se você prestar atenção ao relato bíblico, você vai chegar à conclusão que Simão já tinha algum contato com Jesus, mas ele não se agarrou a essa oportunidade. Jesus já tinha inclusive entrado na sua casa. Jesus já tinha inclusive feito um milagre na sua casa porque havia curado a sua sogra. Mas parece que nada mudou na vida desse pescador. E agora ele teria uma nova oportunidade, porque até aqui ele é simplesmente um homem que vive como se Jesus não existisse. Eu diria que é o nível da alienação ou da ignorância. Há muitas pessoas que não vivem com Cristo porque são ignorantes acerca de Cristo. Elas nunca ouviram falar, elas nunca tiveram a oportunidade de ser apresentadas a Jesus. Daí a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho.
No Brasil é difícil que haja gente assim. Certamente há, mas são muito poucos, porque o Evangelho tem sido pregado em nossa nação de tantas formas. E os que podem dizer, não, eu sou completamente ignorante, Jesus, nunca ouvi falar. Talvez na nossa nação eles sejam pouquíssimos. Mas há lugares do mundo, na Índia, por exemplo, onde nós mantemos um trabalho missionário, a maioria das pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Estão perdidas, escravizadas por uma religião politeísta que faz das criaturas deuses e que oprime as pessoas. Como é maravilhoso quando vemos o testemunho de que alguém foi apresentado a Cristo e sua vida mudou. É tremendo. Mas muita gente vive a revelia de Deus. Como eu disse, ou por ignorância, ou pior ainda, muitos por alienação. Porque mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo tendo ouvido falar, e algumas dessas pessoas inclusive tiveram alguma manifestação do poder de Deus na esfera de suas vidas, mas elas não se agarraram a Ele, continuam fazendo as suas tentativas, continuam se frustrando, continuam pescando, tentando sobreviver, mas nunca vão alcançar felicidade e nunca vão alcançar a salvação. A vida vai passar para essas pessoas muito rápido. Talvez você seja uma delas, você que me ouve nessa noite, sua vida está passando rápido. Ela é como um sopro, é como uma nuvem que passa. E você não está aproveitando a oportunidade. Mas de que oportunidade eu estou falando? Da oportunidade que Simão Pedro teve naquela manhã. No caso dele, mais uma vez, porque Jesus cruzou o nosso caminho, cruzou o seu caminho. E aqui está o segundo nível de relacionamento. Eu posso viver a revelia de Jesus, eu posso viver na ausência de Jesus, mas Jesus pode cruzar o meu caminho. E quando Jesus cruza o meu caminho, eu tenho a maior oportunidade da minha vida. Quantos concordam comigo? Eu disse a maior oportunidade, não uma fatalidade. Porque o fato de Jesus cruzar o meu caminho, o fato de eu ter uma chance de me relacionar com Ele, não significa que eu mudarei, que alguma coisa vai melhorar ou que eu serei salvo. Porque depende da minha decisão, da minha escolha. Muitas pessoas, mesmo estando diante do Senhor, seguem vivendo como sempre viveram. Aqui no versículo 1 diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu fico imaginando Pedro cansado depois de uma noite de tanto trabalho e ele está ainda lavando as redes para deixar tudo pronto para a próxima tentativa, para a próxima pescaria. E de repente ele vê uma multidão enchendo aquela praia. E ele se torna parte da multidão. As pessoas queriam tocar Jesus, queriam ouvir Jesus, e Pedro está ali. É uma oportunidade que surge, e vai depender de como ele reage. Ele poderia seguir como parte da multidão. Infelizmente, muitas pessoas, elas gostam de ouvir a palavra de Deus. Elas gostam de ver milagres, e mais do que gostam, elas buscam milagres. Aquela multidão estava ali porque Jesus a atraía, mas a maioria era de pessoas sem nenhum compromisso com Ele. Gente que queria apenas uma bênção. Gente que não estava disposta a estabelecer uma aliança com o Senhor. Pedro poderia seguir sendo apenas parte de uma multidão. Mas então, Jesus lhe dá a chance de fazer aquela que eu disse é a maior escolha, a escolha mais importante da vida de um homem. No versículo 3 diz que Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe, eu quero que você note isso, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e então sentou-se e do barco ensinava o povo. Aqui, ao dizer sim, ouça, ao dizer sim, Jesus pediu para entrar no barco de Simão. Jesus pediu para entrar na vida de Simão. Ele pediu para entrar nas coisas de Simão. E Simão disse sim, está subentendido.
Nós não temos isso escrito literalmente, mas nós vemos que a partir daí, Jesus passa a usar o barco desse pescador como uma plataforma para falar ao povo. E mais do que isso, pede que ele afaste o barco um pouco da praia, para que Jesus possa ter uma certa distância entre si e a multidão. E aqui, queridos, aconteceu algo tremendo. Porque agora Jesus faz parte da vida de Pedro. Pedro disse sim ao Senhor. Eu acredito que muitas pessoas, talvez aqui nesse lugar, acompanhando pela internet, podem dizer: essa é a minha experiência. Eu ouvi a voz de Jesus dizendo: posso entrar, posso usar a sua casa, posso usar a sua vida. E eu disse sim. E nesse nível, de fato, Jesus precisa do nosso sim. Porque Ele nunca entra na marra, na vida de ninguém. Jesus não é um bicão, ele não é um intruso. Nós lemos na palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu me lembro, nunca me esqueço, foi uma das experiências ainda no começo do seu ministério, tantos anos atrás. Mas me lembro de terminar o culto e uma jovem se aproximou de mim. Ela tinha uma aparência, uma feição de bastante revolta, e ela disse: eu não creio nada disso. Mais ou menos assim. Ela me disse: Deus não existe. Eu não sei se ela queria me agredir com aquilo, eu acho que não, era apenas a expressão da sua alma. Ela me disse: olha para a minha vida, pastor, a minha vida é uma desgraça. E ela começou a falar das coisas que faziam parte da sua história. E eu tive que concordar com ela. A vida dela era uma tragédia, era uma desgraça. Uma menina sem família, uma menina que vivia na pobreza, uma menina que havia sido abusada por tanta gente. E por conta de tudo isso, ela dizia: Deus não existe. Que história é essa de que Ele me ama? Olha como eu vivo. E depois que ela desabafou por um tempo, eu olhei bem nos olhos dela e disse: filha, quando foi que você convidou Jesus para entrar na sua vida? E ela parece que ficou surpresa com a minha pergunta e disse: mas nunca, eu não preciso. Eu falei: precisa. Se você nunca o convidou, se você nunca disse sim, Ele está à porta. Tudo que está acontecendo com você é resultado da sua solidão em relação a Deus. Jesus nunca teve a permissão para assumir a direção. E vai continuar assim, a não ser que você se curve diante dele, a não ser que você quebrante o seu coração e que você entenda que as tragédias que você tem vivido na vida não são culpa de Deus, são culpa nossa. Porque é o homem que é pecador diante do Senhor. Fomos nós que estragamos o mundo perfeito que Ele nos deu a cuidar. Eu não sei se aquilo fez efeito. Aquela moça se foi, não voltou mais. Eu espero que ela, em algum momento, tenha dito sim ao Senhor, porque senão, certamente, a sua história continuou como uma grande tragédia. Quando Jesus disse: Pedro, posso entrar na sua vida? Posso usar o seu barco? Pedro disse sim. E a maioria de nós sabe o que significa. Há uma mudança radical quando Jesus entra no nosso barco. Verdade ou não, irmãos? Há uma mudança. Em primeiro lugar, porque nós passamos a dar valor às coisas que não faziam nenhum sentido para nós, porque os nossos olhos estavam fechados, nós estávamos cegados. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nós estávamos todos cegos. Mas quando dissemos sim para Jesus, os nossos olhos espirituais foram abertos e a palavra de Deus começou a entrar em nosso coração. Aquilo que às vezes chegava aos nossos ouvidos, mas não descia ao nosso coração, passa a nos cativar. Eu fico pensando naquele pescador ali sentado bem juntinho de Jesus, no seu barco, ouvindo de primeira mão aquilo que Jesus falava com todo mundo na praia. E o seu coração sendo cativado pela palavra de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das evidências
mais claras de que nós estamos tendo ou já tivemos alguma experiência com Cristo é que nós passamos a amar a palavra de Deus. Jesus ministrava a palavra e Pedro ouvia e recebia a palavra em seu coração. Eu dou graças a Deus por você. Eu imagino que o que te trouxe aqui tenha sido a presença de Cristo e a palavra de Deus. Eu imagino que o que faz você sair num domingo frio como esse, onde a coberta está te chamando e dizendo, vem cá que eu quero te abraçar, eu quero te dar uma noite linda, um domingo maravilhoso. Hoje pela manhã então nem se fala, eu olhei para aqueles irmãos aqui às 9 da manhã, eu falei, vocês são crentes mesmo, vocês amam a palavra de Deus. E de fato, algo mudou dentro de nós. Os nossos ouvidos foram abertos, os nossos olhos foram abertos. E aquilo que nós desprezávamos antes, não é verdade, irmãos? Aquilo que às vezes nós passávamos na frente de uma igreja, olhávamos lá para dentro, aquele povo num domingo, de mãos levantadas, e dizíamos ou pensávamos, será que eles não têm nada mais interessante a fazer do que isso? Mas quando nós tivemos a nossa própria experiência, quando nós temos a nossa própria experiência, então tudo muda. Nós passamos a ter prazer no Senhor, sim ou não? E a nossa agenda é mexida. Pedro, ele tinha um plano para aquele dia. O seu plano era descansar, terminar de fazer o seu trabalho, correr para casa, dormir uma noite em claro, para que na noite seguinte ele pudesse estar de novo na sua labuta. Mas agora que Jesus estava na vida dele, no barco dele, a agenda podia ser mexida. Ele podia separar tempo para servir ao Senhor. As coisas dele estavam também à disposição do Senhor. Eu sei que muitos de vocês vivem isso. É por isso que todos os meses você separa uma parte das suas finanças, os seus dízimos, as suas ofertas, e você entrega no altar. Jesus entrou na sua vida, você quer servi-lo com aquilo que você tem, você quer ajudar Jesus a falar com a multidão que está distante, e você faz isso com o prazer do seu coração. Não é assim? Quantos sabem do que eu estou falando? Quantos aqui já convidaram e já tiveram a experiência de ver Jesus entrando no seu barco? Levanta a sua mão se você tem essa experiência. Uau! Mas isso é resultado do amor de Cristo, porque foi Jesus quem tomou a iniciativa de dizer, Pedro, posso entrar? Ele nos amou primeiro, mas isso é resultado também da nossa escolha, da nossa decisão. Talvez você esteja assentado nessa cadeira já, quem sabe, há semanas ou há meses, mas você nunca de fato tomou a decisão de dizer, Jesus, entra no meu barco, eu quero viver em função do teu propósito. Enquanto você não fizer isso, talvez você seja um filho de crente. Sabe, eu sempre me preocupei em que os meus filhos, na idade certa, eles tivessem a sua própria experiência com Deus. Porque até certo ponto eu mandava na vida deles, eu os governava completamente. Eles eram crianças, eram pré-adolescentes, então eles iriam para onde eu mandasse ir. Eles não tinham essa decisão de escolha. E por causa disso eles estavam sempre comigo nos cultos. Eles nunca deram trabalho para isso, graças a Deus, eles criaram seus relacionamentos na igreja, mas eu sabia que a minha fé não poderia sustentá-los para sempre. E eu e Mônica sempre oramos, Senhor, revela-te a Monique, revela-te ao Gabriel, que tu não sejas para eles uma herança familiar, que tu sejas uma realidade que eles mesmo escolheram, que eles cheguem a te amar mesmo na nossa ausência. Se nós partirmos, se nós não estivermos mais aqui, que eles continuem te amando, porque conhecem ao Senhor de todo o seu coração, te amam. Isso, graças a Deus, aconteceu. É maravilhoso, é tremendo viver assim, queridos. E se você não fez essa decisão, se Jesus está já há algum tempo, ou quem sabe hoje pela primeira vez, dizendo, posso entrar? Posso usar o seu barco? Posso fazer da sua casa um lugar para a minha glória? Eu quero te pedir, não perde essa oportunidade. Eu não sei se Jesus vai voltar à praia. Eu não sei se da próxima vez que Ele passar por aqui, você vai estar aí.
Por isso eu quero te pedir, tome uma decisão hoje. Diga sim para Jesus. Aliás, nós temos agora uma forma de identificar as pessoas que estão entre nós. Se você observar aí nesse recipiente que há atrás da cadeira da frente, você vai ter esse folder aqui. E se você é novo entre nós, se você está aqui, ou se não é novo, mas nunca tomou essa decisão, por favor, pegue esse folder, esse formulário bem simples, e coloque o seu nome, os dados que estamos pedindo, especialmente seu nome e seu telefone. Nós queremos fazer contato. E se você hoje está querendo dizer para Jesus, sim, sim, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu estou cansado de me esforçar, eu estou cansado das minhas pescas frustradas, eu estou cansado das tantas tentativas de ser feliz e não consigo, eu preciso do Senhor na minha história. Se você quer fazer isso, aliás, eu gostaria de lhe ajudar a fazer isso agora. Esteja você aqui, esteja você acompanhando esse culto de casa. Se você quer Jesus na sua vida e nunca o convidou, faça essa oração comigo. Ponha agora a mão no seu coração e diga: Jesus, eu não quero mais viver a vida como se tu não existisses. Eu não quero mais viver a vida como se não houvesse uma vontade divina para mim, um propósito. Hoje, Jesus, eu abro o meu coração. Diga para Ele: eu te convido, entra no meu barco, entra na minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Amém. Glória a Deus. Você não imagina o que está acontecendo agora se você fez essa oração de todo o seu coração. Jesus está entrando aí. E se Jesus está entrando aí, nunca mais vai ser igual, nunca mais. A não ser que você o coloque para fora, a não ser que você esfrie o seu relacionamento com Ele. E eu peço que, como complemento a essa oração, você preencha isso. Ou, se você está nos acompanhando pela internet, nós vamos colocar aqui na tela uma forma de você fazer contato conosco também. Nós queremos lhe ajudar a seguir com Cristo. É tremendo viver a vida com Jesus. Sim ou não? Quantos são testemunhas vivas disso? Quantos podem dizer: a minha vida mudou, os meus olhos foram abertos, a minha agenda mudou, porque finalmente Jesus faz parte da minha história. Mas, queridos, deixa eu falar algo. Pode ser melhor. Há um nível que vai além de ter Jesus. Sabe, pode ser muito, muito, muito melhor do que isso que eu acabei de descrever, que já parece assim tão tremendo, e é. No versículo 4 diz que, tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Simão, eu sei que viver uma vida aqui na superficialidade comigo já é uma mudança radical, mas vamos para as águas mais fundas. Quando Jesus está dizendo vá, Ele não está dizendo realmente vá, Ele está dizendo vamos, Ele está no barco, Ele não vai deixar Pedro, pelo contrário, Ele vai guiar Pedro a águas mais profundas. E eu quero dizer para você que a vida cristã pode ser muito mais do que sentir a presença de Deus de vez em quando, que a vida cristã pode ser muito mais do que se assentar aí com essa cara linda de crente que você tem e se deliciar recebendo a palavra de Deus. Pode ser muito mais que isso, que viver a vida cristã é muito mais do que ter na sua agenda não apenas o seu trabalho, os seus compromissos, mas o seu culto, o seu serviço ao Senhor. Viver a vida cristã pode ser uma experiência tremenda. E quando nós aceitamos, e eu diria que as águas mais fundas é o nível em que Jesus não apenas está na nossa vida, mas é o nível em que Jesus governa as nossas vidas. Quando você decide que o governo vai estar em suas mãos.
Quando você decide que não vai mais decidir nada. Isso é o melhor lugar do mundo, é você se assentar no banco do carona e dizer: para onde vamos, Senhor? O que o Senhor quer de mim? É você viver não apenas em busca da bênção para os seus propósitos, para os seus projetos, mas você viver em busca dos propósitos e projetos que já estão no coração de Deus para a sua vida. É você esperar que Ele dê a direção. É Jesus quem diz: vamos para onde as águas são mais fundas. E eu acho que dá para você perceber uma mudança de tom. Porque antes Jesus pede a Pedro: posso entrar no seu barco? Mas agora, percebendo que aquele homem está com o coração aberto, Jesus está dando uma direção. Jesus não está mais pedindo. Sabe, deixa eu falar uma coisa, Jesus não tem que me pedir nada. Jesus é o meu rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. Então, eu quero, na verdade, ter a direção dEle para aquilo que eu vou viver. É viver debaixo de um governo e não apenas de uma influência. Sabe, muitos aqui provavelmente estão debaixo de alguma influência de Deus através do Espírito Santo. Mas Ele está chamando você para um nível mais profundo, onde você não tem apenas a influência, você tem o governo dEle. E antes de tomar as suas decisões, você quer saber o que Ele pensa. E você quer saber o que Ele deseja. Ontem foi um dia importante, porque, aliás, essa semana, porque eu e a Mônica oramos pelos nossos filhos a vida toda, e oramos para que eles fossem guiados pelo Espírito do Senhor. E ontem o Gabriel, meu filho, ele escolheu a mulher com quem ele vai construir a sua vida. Uma menina abençoada que Deus trouxe de onde nós não esperávamos. Linda, por dentro e por fora. Gente, como nós, gente imperfeita, mas gente que ama ao Senhor. Exatamente como nós pedimos a Deus: Senhor, a nossa oração sempre foi: dá aos nossos filhos pessoas que te amem acima de todas as coisas e pessoas que estejam dispostas a viver com eles o teu propósito. Que conquista! Mas não foi a conquista apenas usando isso como um testemunho, não foi a conquista apenas de 2 jovens que se apaixonaram e resolveram então namorar. Não. Eles e nós estamos orando por isso há meses. Eles e nós estamos perguntando: Senhor, existe algo mais do que um sentimento, uma paixão? Existe uma intenção no teu coração? Queridos, como é melhor, mais desafiador, claro, porque nós parece que queremos ter o controle de nossas próprias vidas, mas é muito melhor nós permitirmos que Deus diga para onde nós vamos, o que vamos fazer. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Sabe, você precisa aprender, e quando eu digo confiar, é colocar diante de Deus as suas intenções. Ou dar a Deus a liberdade para mudar completamente o seu rumo. Porque, afinal de contas, quem está no comando é Ele. Eu imagino que a maioria dos cristãos, portanto eu estou falando de pessoas que têm Jesus, a maioria não pode se dizer dessas pessoas: Jesus as tem. E muito mais importante do que eu ter Jesus em minha vida, é Jesus me ter em suas mãos. Você consegue entender a diferença? Sim ou não? Vocês estão aí? Tem alguém congelado pelo frio, alguma coisa assim? É muito mais importante que Jesus te tenha, que Ele possa te dar ordens, que Ele possa dizer: vamos para esse ou para aquele lugar, faça esse negócio ou não faça, case-se com esse homem ou não se case. Aproxime-se dessa pessoa ou afaste-se dela. Ele tem direção para nós, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe qual é o melhor lugar do universo? O centro da vontade de Jesus Cristo. É aí que você vai viver feliz, e principalmente é aí que você vai viver com propósito. Amém? Então,
Ir para as águas mais fundas é entrar num nível de submissão completa e permitir-se ser guiado pelo Senhor. Mas é também nesse nível que nós somos desafiados, na verdade, precisamos submeter a nossa lógica, colocar a nossa razão em segundo lugar para vivermos pela fé, porque o nível das águas mais fundas é o nível da fé, e no nível da fé nós precisamos abrir mão das seguranças humanas, dos raciocínios humanos para confiar na palavra de Deus. Jesus diz: lance as redes. No versículo 5 diz: respondeu Simão: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Sabe, aqui nós temos a conversa, se fôssemos olhar do ponto de vista natural, nós temos a conversa de um pescador profissional com um carpinteiro. Quem você acha que entende de peixe nessa conversa? Pedro poderia dizer: olha, Senhor, se o assunto fosse como construir uma mesa, eu poderia parar para te ouvir, mas o pescador aqui sou eu. Eu nasci nessa cidadezinha de Cafarnaum, e esse lago é o quintal da minha casa. Eu trabalho aqui desde quando eu me entendo por gente. E definitivamente, Jesus, o mar não está para peixe. Eu estou aqui cansado, com as minhas mãos calejadas, sujas, porque eu tentei a noite toda. Isso era a razão. Mas quando nós somos levados, quando nós aceitamos ir para o nível das águas mais fundas, a nossa razão se curva ao poder de Deus manifesto pela palavra. Pedro, ele diz: olha, com todo o meu conhecimento, com a minha experiência, não resulta em nada, mas porque eu tenho uma palavra do Senhor, eu lançarei as minhas redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Diga aleluia. Sabe, queridos, o que aconteceu aqui foi um milagre, não foi uma coincidência. Não foi que naquela hora, assim, por acaso, um grande cardume resolveu passar bem ali. Não, foi porque Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Ele é muito mais do que um homem. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Ele é aquele que dá uma ordem e os cardumes se movem segundo o seu propósito. E viver pela fé é viver de acordo com a vontade e o poder de Deus, e não com a nossa lógica. Não que nós desprezemos a lógica, mas muitas vezes a lógica é tão pequena, a ciência é tão limitada, e nós somos desafiados a viver pela fé. Veja bem, viver pela fé não é sair fazendo loucuras em nome de nós mesmos, não é achar que temos um cheque em branco assinado pelo Todo-Poderoso e que Ele vai nos respaldar em qualquer coisa. Não, andar pela fé é estar atento ao que Ele diz, e uma vez tendo uma palavra de Deus, fazer as loucuras que Ele quer que nós façamos, e nós vamos viver nas águas mais fundas, nós vamos viver as experiências mais maravilhosas da nossa vida. Milagres passam a fazer parte da nossa história, porque afinal de contas, nós temos ao nosso lado um Deus poderoso, e nós somos capazes de agir conforme a sua palavra. Vamos para as águas mais fundas, irmãos. Vamos deixar essa vidinha regrada de cálculos e de segurança humana. Muitos daqueles que estão há 14 meses sem pisar num culto de igreja é porque estão vivendo pela lógica. O Senhor está dizendo: na minha presença há abundância de alegria. Vamos para o lugar das águas mais fundas. Nada contra que você faça planos, nada contra que você procure se respaldar em algum planejamento. Mas se isso é tudo que você quer viver, ter o controle de todas as coisas nas suas mãos, me desculpe,
Provavelmente você vai conseguir entrar no céu assim, mas você vai estar sempre nas águas rasas, sem experiências mais fortes com o Senhor, porque as experiências mais fortes demandam fé. E se você quer dizer, quero ouvir mais uma vez, eu tenho a minha própria definição de fé. Porque tem a definição clássica da Bíblia, lá de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que ainda não se vê. É lindo e é verdadeiro. Mas eu definiria a fé em menos palavras. Sabe o que é a fé? A fé é uma doidice. A fé é uma doidice. Sabe, se a sua mente, se a sua razão não gritar, dizendo, você está maluco, você vai fazer isso, você vai entregar essa oferta, você vai orar por esse enfermo que está morrendo e declarar que ele está curado. Se a sua razão não gritar, ainda não é fé. Pode ser boa vontade, pode ser boa intenção, mas ainda não é fé. Vamos para onde as águas são mais fundas. Amém? Também é nesse nível das águas mais fundas que nós provamos o temor de Deus. Porque nas águas mais fundas nós temos contato com o seu poder, e o poder de Deus nos faz entender quem Ele é. No versículo 8 diz que quando Pedro viu isso, o milagre acontecendo, o poder de Deus operando, não distante, não nas histórias de outras pessoas, mas agora operando em sua própria vida, operando em seu negócio. A reação de Pedro é a seguinte: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu acho que todos vocês vão de concordar que Pedro fez essa oração desejando que ela não fosse respondida. Porque o afasta-te não era de fato, eu não quero estar perto de ti. O afasta-te era, eu não sou digno. Eu não sou digno. Tu não és um homem qualquer. Tu não és um Deus qualquer. Tu és um Deus tão poderoso e tão santo. Eu sou um pecador. E aí o temor passa a fazer parte da nossa vida. Infelizmente, uma parte dos crentes que tem Jesus no barco não ganharam temor. Tratam Jesus como se ele fosse qualquer pessoa, ou ok, ele é uma pessoa poderosa, mas não tiveram ainda uma revelação da sua glória. Quem tem revelação da glória de Deus ganha reverência. Quem tem revelação da glória de Deus vive em arrependimento. O arrependimento não é uma coisa que eu sinto uma vez na vida para me converter. O arrependimento é um estilo de vida. Essa sensação de que eu não mereço estar com Ele aqui. Eu não mereço viver tudo que eu vivo em Sua presença. Mas ainda assim eu quero. E eu compreendo que a graça dEle me alcança. E é justamente a graça que nos permite permanecer. A resposta de Jesus a Simão Pedro é, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Você pode estar aqui. Sou eu quem transforma a sua vida. Amém, queridos? Quantos querem ir para águas mais fundas com Jesus? Eu volto a dizer, é uma vida de muito maior reverência, de muito maior temor. Essa semana eu fui surpreendido, bem, eu não sei se eu fui realmente surpreendido, mas eu vi um vídeo de um dos pregadores bastante conhecidos dessa nação, mas que de vez em quando chega com uma novidade. E ele estava, mais uma vez, confundindo a graça de Deus. A graça que é o favor de Deus sobre nós, que é a predisposição de Deus de nos perdoar quando nós nos arrependemos. Mas muitas pessoas, e grandes pregadores inclusive, têm confundido a graça de Deus e têm achado que a graça de Deus é concessão para pecar sem culpa. E a argumentação daquele pregador, que está espalhada pela internet, era mais ou menos a seguinte: Jesus me santificou. É quase isso. Eu não tenho aqui a
possibilidade de repetir exatamente as palavras, porque não gastei tempo decorando. Mas a ideia é essa: Jesus entrou na minha vida e Ele me santificou. Eu sou santo em Jesus. Até aí está tudo bem. Então, não importa o que eu faça, eu posso estar com a cara cheia, mas se Jesus está em mim, eu sou santo. Eu posso estar cheirando a última carreira de cocaína, mas se Jesus está em mim, eu sou santo. Meu Deus, eu ouvi aquilo e eu disse: se isso é santidade, o que é temor? Se isso é santidade, o que é reverência? Quando nós realmente conhecemos ao Senhor nas águas mais fundas, nós tememos diante dEle. Nós nos sentimos constrangidos a viver uma vida santa. As nossas conversas mudam. O tipo de piada que a gente conta muda. O tipo de amigo com o qual a gente quer se relacionar muda. Porque, afinal de contas, a santidade dele nos influencia. Amém, queridos? E, por fim, viver no nível das águas mais fundas significa entregarmos todas as nossas reservas e conquistas. Na verdade, entregar completamente tudo o que nós temos e somos ao Senhor. O texto diz: pois ele, Pedro, e todos os seus companheiros estavam perplexos diante da pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o versículo 11, aqui está o resultado na vida daqueles que vão para as águas mais fundas. No versículo 11 está escrito: eles então, não apenas Simão Pedro, mas também os seus sócios, os seus amigos, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram, inclusive, a conquista do milagre. Deixaram aquela pesca maravilhosa para trás. Quando Jesus se torna o seu tudo, então aquilo que Ele te dá não te prende. Você ouviu o que eu falei? Porque quando andamos com Cristo no nível da fé, Ele nos dá muitas coisas. Ele nos dá honra, Ele nos dá autoridade diante dos homens, diante dos demônios. Ele nos dá posses, Ele nos prospera na vida. Mas quando você conhece realmente quem está fazendo tudo isso, e o seu coração foi devotado, você se entregou ao governo dEle, nada disso te prende. O que você conquista em Deus, você já entrega. Eu faço uma oração, já falei isso tantas vezes aqui para vocês. Eu faço uma oração ao longo da minha vida, que eu continuo fazendo e farei até o último dia. Senhor, eu renuncio previamente a qualquer coisa que vá me tirar do teu propósito. Senhor, não me dê uma ovelha a mais, não me dê uma honra a mais, não me dê um centavo a mais. Se esse centavo, se essa ovelha, se essa honra, se essa oportunidade vai me tirar do teu propósito. Porque quando você está nas águas mais fundas, Jesus Cristo te basta. Amém? Ele te basta. Ele é a sua porção e a sua herança para sempre. Eu e a minha família estamos fazendo uma conquista, um desejo, um sonho de muitos anos, que agora, nesse momento, nós estamos podendo realizar. Por muito tempo eu vivo no mesmo lugar há 23 anos. Sempre desejamos ter um espaço maior para receber os nossos irmãos, para quando vier um pastor ministrar a vocês, nós não tenhamos necessariamente que colocá-lo num hotel para que ele fique mais confortável. Sempre quisemos isso. E agora estamos tendo essa possibilidade. Essa semana eu peguei a chave desse apartamento. E agora a gente vai prepará-lo para que ele esteja o melhor para nós vivermos. Mas sabe, eu já fiz isso no meu coração e eu já programei. Sabe aquele churrasco que nós vamos fazer lá, Dudu? Eu já programei como vai ser. E nós vamos começar com uma oração. E naquela oração eu vou dizer: Senhor, eu te dou graças por essa conquista. Eu te dou graças porque depois de 30 e tantos anos trabalhando, eu posso ter uma casa melhor. Mas, Senhor,
ela não me prende. Eu não estou preso a essa conquista. Ela é tua. O Senhor pode me tirar daqui quando quiser. O Senhor pode me levar para começar tudo de novo. Porque a minha alegria não está num apartamento, não está numa pesca maravilhosa, não está em ter o meu nome estampado na propaganda de uma grande conferência. A minha porção e a minha herança é o Senhor. Eu posso perder tudo. Na verdade, eu entrego tudo. Aliás, quem entrega, não perde. Amém? Eu entrego tudo. E quando eu entrego tudo, eu fico com o que interessa. E o que interessa é a presença de Deus na minha vida. Por que você não vem viver nesse nível? É melhor viver aqui. Vá para o lugar onde as águas são mais fundas. Fique em pé, meu irmão. Aleluia. Quantos músicos assumem aqui o seu lugar. Eu peço que você, a partir do que ouviu e sentiu, que você procure, nesses poucos minutos de oração, se situar. Nós já estamos terminando. Mas não disperse ainda, por favor, nem aqui, nem você que está acompanhando de casa. Feche seus olhos agora. E eu quero pedir que você faça uma avaliação sincera. Onde é que você está nessa história? Onde é que você está nessa história? Será que você está na praia, lavando as redes, vivendo a vida como se Jesus não existisse? De frustração em frustração, suando a camisa, tentando sobreviver? Por que você não olha e não percebe que no meio dessa multidão Ele está? Talvez você está tendo a oportunidade hoje. Mais uma vez eu insisto, faça uma decisão de seguir a Cristo. Preencha esse formulário ou nos mande uma mensagem através dos nossos meios virtuais, dizendo: eu quero andar com Jesus. Mas e você que já é um crente? Onde você está agora na sua vida? Nas águas mais rasas? Eu sei, Jesus está aí com você. Eu sei, você está recebendo a palavra. Mas por que você não ouve a voz dele dizendo: vá para as águas mais fundas? Vá para as águas mais fundas. Saia do raso. Saia da superficialidade. Distancie-se mais da multidão. Aproxime-se mais do céu. Aleluia.